Você já parou para pensar em como uma pequena região do Mediterrâneo conseguiu criar ideias, histórias e instituições que até hoje moldam o mundo inteiro? Imagine-se caminhando por Atenas ao amanhecer, quando o primeiro sol toca as colunas de mármore do Partenon e lança longas sombras sobre ruas estreitas e cheias de vida. No mercado, comerciantes exibem suas mercadorias. Filósofos discutem sobre a natureza do ser e da justiça, enquanto crianças correm entre estátuas de deuses e heróis que parecem vigiar a cada passo. Essa é a Grécia Antiga, um lugar onde o divino e o humano se entrelaçam, onde a realidade cotidiana se mistura com mitos e lendas, e onde a busca pelo conhecimento e pela excelência pessoal tornou-se uma obsessão cultural. Mas como essa civilização, composta por pequenas cidades-estado, muitas vezes rivais, conseguiu produzir algo tão grandioso e duradouro? É exatamente isso que vamos descobrir. A história da Grécia Antiga não é apenas sobre guerras e conquistas. É sobre como ideias podem atravessar séculos, como histórias contadas em teatros ao ar livre podem influenciar gerações e como a imaginação humana pode transformar o mundo físico e intelectual ao seu redor. Atenas e Esparta, duas das cidades-estado mais conhecidas, não poderiam ser mais diferentes. Uma é conhecida por sua busca incessante pelo conhecimento e pelo debate democrático, enquanto a outra se destaca pelo rigor militar e pela disciplina extrema. No entanto, ambas contribuíram de forma decisiva para o que chamamos hoje de civilização ocidental. Imagine o contraste. Em um lado, filósofos como Sócrates questionando tudo, desafiando cidadãos e líderes a repensarem conceitos de ética e verdade. Do outro, jovens espartanos sendo treinados desde crianças para suportar dor, fome e medo, transformando-se em guerreiros quase invencíveis. Essa tensão entre mente e corpo, entre cultura e poder militar, define o espírito da Grécia Antiga. Mas não é só a política ou a guerra que torna essa civilização fascinante. A mitologia grega, com seus deuses imortais e heróis extraordinários, permeia todos os aspectos da vida grega. Zeus, o rei dos deuses, governava o céu e a terra, enquanto Atena inspirava estratégia e sabedoria, e Apolo guiava a música, poesia e profecia. Cada mito não era apenas uma história para entreter. Eram lições, advertências e reflexões sobre a condição humana, sobre ambição, coragem, amor e traição. E quando observamos os super-heróis modernos, percebemos que muitos deles são herdeiros diretos desses mitos. O conceito de um ser com habilidades extraordinárias, enfrentando dilemas morais e desafios impossíveis, não é novidade. Ele nasceu na Grécia. Assim, cada batalha de Hércules, cada estratagema de Ulisses, cada escolha moral de Aquiles ainda ecoa nos filmes, quadrinhos e jogos que amamos hoje. Além disso, a Grécia Antiga nos apresenta uma revolução no pensamento humano. Aqui nasceram as primeiras ideias de democracia, cidadania e direitos individuais. Imagine os cidadãos de Atenas reunidos em uma colina, debatendo leis, questionando líderes e votando sobre decisões que moldariam a cidade. Essa prática, que parecia radical para a época, lançou as bases para os sistemas políticos que governam milhões hoje. Ao mesmo tempo, cidades menores como Corinto ou Tebas desenvolviam formas próprias de governo, mostrando a diversidade e complexidade da experiência grega. E não podemos esquecer das grandes competições culturais. Os Jogos Olímpicos, festas religiosas e competições de teatro que uniam comunidades e celebravam excelência física e artística. Cada evento era uma manifestação do orgulho coletivo, da dedicação ao corpo e à mente, e da crença de que a vida deveria ser vivida plenamente, em harmonia com os deuses e a natureza. Ao longo deste documentário, vamos explorar também os segredos e mistérios que cercam essa civilização. Quais eram os rituais secretos dos mistérios de Eleusis? Como os gregos conseguiam construir templos tão perfeitos, capazes de resistir a milhares de anos de intempéries? Que histórias ficaram perdidas? E o que conseguimos reconstruir a partir de textos, ruínas e inscrições? Perguntas como essas instigam nossa curiosidade e nos conectam diretamente com aqueles que viveram há mais de 2000 anos, mostrando que apesar do tempo, a busca por sentido, beleza e verdade é universal. Prepare-se, portanto, para uma jornada que combina história, mitologia e filosofia. Veremos batalhas épicas e estratégias brilhantes. Ouviremos vozes de filósofos que questionaram tudo e que nos desafiam até hoje. Visitaremos templos e teatros testemunhando a criatividade e a devoção de um povo que acreditava no poder da mente e da coragem. E acima de tudo, vamos perceber como a Grécia Antiga, com seus deuses, heróis e ideias revolucionárias, lançou as bases do mundo moderno. Cada pedra, cada mito, cada invenção cultural e política carrega consigo uma história que ainda nos inspira e nos ensina. Lembrando que o legado humano não está apenas nas conquistas materiais, mas nas ideias e valores que atravessam o tempo. E agora, enquanto o sol continua subindo sobre Atenas, iluminando estátuas, templos e ruas movimentadas,
Faça-se uma pergunta. Como a vida dessas pessoas tão distantes de nós ainda consegue influenciar nossas escolhas, nossas histórias, e até mesmo a maneira como vemos heróis e deuses hoje? Esta é a porta de entrada para nossa imersão na Grécia Antiga. Um mundo onde o épico e o cotidiano se encontram, onde o mortal e o divino se tocam, e onde cada descoberta nos aproxima de compreender não apenas o passado, mas também o presente e o futuro da humanidade. Prepare-se para uma narrativa que promete revelar cada detalhe, cada mito e cada glória de uma civilização que mudou o mundo para sempre. A história da Grécia Antiga começa muito antes das grandes cidades-estado que conhecemos, em pequenas comunidades espalhadas por ilhas e penínsulas, cercadas pelo mar azul profundo e por montanhas imponentes. Nessas regiões isoladas, cada aldeia desenvolveu costumes próprios, criando lendas, crenças e tradições que seriam passadas de geração em geração. Os primeiros habitantes, conhecidos como micênicos e minoicos, construíram palácios elaborados, desenvolveram técnicas de escrita e comércio e criaram sistemas de defesa que ainda hoje nos impressionam pela complexidade e engenhosidade. Mas a Grécia não nasceu apenas da arquitetura ou da guerra. Nasceu da imaginação e da necessidade de explicar o mundo ao redor. Seja através da observação da natureza do comportamento humano ou da criação de deuses e heróis que se tornariam eternos, os mitos gregos não eram apenas histórias, eram mapas da vida, ferramentas para compreender a moral, a política e a existência. Zeus, com seu raio poderoso, governava o universo e lembrava que nenhum mortal poderia desafiar a ordem natural sem consequências. Atena, deusa da sabedoria, inspirava estratégias e soluções inteligentes para problemas aparentemente insolúveis. Dionísio trazia o caos e a festa, ensinando que a vida não podia ser vivida apenas com rigor e disciplina. Cada história carregava uma lição, uma reflexão ou uma advertência, e mesmo as figuras mais fantásticas tinham papel na vida real, influenciando rituais, festas e decisões políticas. Por exemplo, muitos líderes gregos buscavam orientação em oráculos antes de partir para batalhas ou assinar tratados, mostrando a interligação entre fé e poder, mito e realidade. Entre as primeiras cidades-estado, Atenas começou a se destacar por seu espírito inovador. Pequenas vilas se uniram sob a bandeira de uma polis em crescimento, onde o debate e a participação cidadã já começavam a se manifestar. Corinto, Tebas e Esparta também surgiam, cada uma com suas próprias tradições e estratégias de sobrevivência. Esparta, cercada por vales e montanhas, focava na preparação militar desde a infância, transformando jovens em guerreiros imbatíveis. Enquanto isso, Atenas investia em cultura e educação, criando academias onde a filosofia floresceria com nomes como Tales de Mileto, Pitágoras e Heródoto, que mais tarde registraria eventos que hoje consideramos cruciais para entender a antiguidade. As primeiras Olimpíadas, realizadas em Olímpia, também marcam esse período, unindo cidades-estado rivais em competições atléticas e religiosas. Cada evento era uma celebração da excelência humana e da devoção aos deuses, reforçando laços entre comunidades que, de outra forma, poderiam estar em conflito constante. Além disso, as cidades-estado criaram sistemas de comércio sofisticados, com portos movimentados, navios rápidos e rotas que atravessavam todo o Mediterrâneo. Essa rede não só espalhou bens materiais, mas também ideias, mitos e tecnologia, conectando culturas e ampliando horizontes intelectuais de cada povo grego. As lendas fundacionais também desempenham um papel crucial. Rômulo e Remo são famosos na Roma antiga, mas na Grécia, histórias como a de Cadimo, que fundou Tebas, ou de Egeu e seu filho Teseu, que enfrentou o Minotauro, refletem o mesmo desejo de explicar origem e identidade. Cada mito carregava simbolismo: coragem, inteligência, astúcia, mas também advertências sobre arrogância, ganância e desrespeito às leis divinas. Essas narrativas ajudavam a consolidar a coesão social, criando heróis com os quais cada cidadão podia se identificar e deuses que garantiam ordem e proteção. Assim, a Grécia se constrói simultaneamente no mundo real e no imaginário, entre montanhas e mares, templos e palácios, batalhas e festas, realidade e mito. É importante também destacar que a Grécia Antiga não era homogênea. Cada região, cada polis possuía dialetos, costumes e tradições próprias, tornando o território uma tapeçaria complexa de culturas interligadas. Apesar dessa diversidade, existiam elementos unificadores: a língua grega, a religião politeísta, os rituais e festivais que conectavam diferentes cidades, e uma visão compartilhada de que o ser humano poderia buscar excelência, conhecimento e harmonia com os deuses. Essa combinação de diversidade e unidade permitiu que a Grécia florescesse, criando uma base cultural que resistiria ao tempo e influenciaria outras civilizações, incluindo Roma e, posteriormente,
toda a Europa. Portanto, ao estudarmos as origens da Grécia Antiga, percebemos que a civilização não surgiu de forma linear ou uniforme. Surgiu da interação de comunidades humanas, do comércio, da guerra, da religião, da imaginação e da necessidade de compreender o mundo. Cada aldeia, cada mito, cada festival contribuiu para um mosaico cultural que séculos depois se consolidaria nas grandes cidades-estado, nas primeiras instituições democráticas e nos templos que ainda hoje nos fascinam. Compreender essas origens é essencial para entender não apenas a história da Grécia, mas também a herança intelectual, política e artística que continua a influenciar o mundo moderno. À medida que as cidades-estado gregas se consolidavam, a Grécia entrou em seu período de maior esplendor, marcado por inovações culturais, políticas e militares que ecoam até os dias atuais. Atenas se destacou como um centro de pensamento, artes e ciência, tornando-se referência para o que hoje chamamos de civilização ocidental. Imagine o Partenon, erguendo-se majestoso sobre a Acrópole, refletindo a luz do sol sobre esculturas detalhadas que contavam histórias de deuses e heróis, simbolizando a busca incessante pela perfeição estética e intelectual. Nessa época, a filosofia ganhou força, com Sócrates questionando os fundamentos da moralidade, ética e conhecimento, desafiando seus discípulos a refletirem sobre a natureza humana. Enquanto Platão e Aristóteles estabeleciam teorias que ainda hoje estruturam o pensamento ocidental, ao mesmo tempo Esparta mantinha seu foco na disciplina militar, formando guerreiros desde a infância, em um regime rígido que exigia resistência, coragem e lealdade absoluta à cidade. A tensão entre Atenas e Esparta gerava rivalidades que, embora às vezes violentas, impulsionaram avanços estratégicos e políticos, refletindo a diversidade de abordagens à liderança e ao poder. Essa dualidade entre intelecto e força, debate e disciplina, moldou a identidade grega, criando um equilíbrio delicado entre inovação cultural e domínio militar. Guerras como as guerras persas mostraram a união de diferentes cidades-estado contra um inimigo comum, enquanto batalhas como Termópilas e Salamina se tornaram símbolos de coragem, estratégia e sacrifício, histórias que ainda fascinam historiadores e público moderno. Além das batalhas, a vida cotidiana e as instituições sociais floresciam com intensidade. O teatro, por exemplo, emergiu não apenas como entretenimento, mas como ferramenta de reflexão social, política e moral. Tragédias e comédias eram encenadas em grandes anfiteatros, onde a população podia questionar autoridades, refletir sobre dilemas humanos e se conectar com mitos que moldavam sua visão de mundo. A arquitetura também avançava de forma impressionante. Templos, estádios e mercados eram construídos com técnicas inovadoras, incorporando proporções matemáticas precisas que transmitiam equilíbrio e harmonia, mostrando que arte e ciência caminhavam lado a lado na Grécia Antiga. O comércio e a exploração marítima expandiam ainda mais o alcance cultural e econômico da Grécia. Cidades-estado estabeleciam rotas comerciais pelo Mediterrâneo e pelo Mar Egeu, trocando não apenas mercadorias, mas ideias, tecnologias e influências culturais. Essa troca constante estimulava a inovação, a diversidade e o surgimento de novas formas de governança e organização social. Ao mesmo tempo, o contato com outras culturas, como os egípcios e persas, oferecia inspiração e desafio, impulsionando o pensamento estratégico, científico e filosófico. Em cada porto, em cada mercado, a Grécia consolidava sua reputação como centro de excelência intelectual, artística e militar. E é impossível falar do apogeu grego sem mencionar as personalidades que marcaram a história. Alexandre, o Grande, embora posterior ao auge ateniense, personifica o espírito de conquista e difusão cultural que a Grécia inspirou. Homens e mulheres excepcionais, filósofos, generais, artistas e líderes políticos. Todos contribuíram para o florescimento de uma civilização cuja influência ultrapassou fronteiras. Cada ideia de democracia, cada debate filosófico, cada inovação arquitetônica ou tecnológica era fruto de um ambiente que valorizava o conhecimento, a coragem e a criatividade, combinando esforço individual e coletivo em um sistema que celebrava excelência e mérito. Curiosamente, os mitos gregos continuavam a influenciar a vida cotidiana durante esse período. Heróis como Hércules, Ulisses e Aquiles não eram apenas personagens de histórias, eram modelos de virtude, coragem e astúcia, inspirando os cidadãos a enfrentar desafios e adversidades. A relação entre deuses e humanos permeava decisões políticas, estratégias militares e práticas religiosas, mostrando como espiritualidade, ética e prática cotidiana se entrelaçavam. E ao pensarmos nos super-heróis modernos, percebemos que esses arquétipos, seres com habilidades extraordinárias enfrentando dilemas morais e desafios impossíveis, nasceram da imaginação grega, demonstrando que a influência dessa civilização
vai muito além da história. Ela molda narrativas culturais até hoje. O auge da Grécia também foi marcado por avanços significativos em ciência, matemática e medicina. Figuras como Hipócrates e Euclides estabeleceram princípios que transformariam gerações de estudiosos e médicos, enquanto engenheiros e arquitetos aplicavam conhecimentos de geometria e física para criar estruturas duráveis, esteticamente perfeitas. Cada templo, ponte e teatro era prova do engenho humano e da dedicação ao aperfeiçoamento contínuo, mostrando que a busca pelo conhecimento e pela excelência era um valor central na cultura grega. Assim, o período de ascensão e apogeu da Grécia Antiga não é apenas uma coleção de eventos, batalhas ou construções. É a história de uma civilização que equilibrou intelecto e força, mito e realidade, cultura e poder militar, criando uma fundação que moldaria o Ocidente por séculos. Cada batalha, cada debate filosófico, cada invenção arquitetônica ou cultural reflete o espírito de um povo que acreditava no potencial humano, que buscava excelência e que compreendia que a verdadeira grandeza reside tanto na mente quanto no corpo. Apesar de seu esplendor e conquistas, a Grécia Antiga não poderia escapar das forças internas e externas que aos poucos corroeriam seu poder e influência. O período de ouro de Atenas e Esparta, marcado por filosofia, arte, ciência e vitória militar, começou a dar lugar a tensões crescentes entre cidades-estado rivais, cada uma buscando manter sua autonomia, riqueza e prestígio. A Guerra do Peloponeso, que durou quase 3 décadas, foi um divisor de águas, colocando Atenas e seus aliados contra Esparta e seus seguidores em um conflito que exauriu recursos, vidas e confiança mútua. Cidades foram devastadas, populações deslocadas e o comércio prejudicado, mostrando que a divisão interna era tão perigosa quanto qualquer inimigo externo. A democracia ateniense, que tantas vezes fora celebrada como modelo de participação cidadã e governo equilibrado, começou a mostrar sinais de fragilidade. Corrupção, disputas políticas e manipulação de poder tornaram-se frequentes, minando a coesão social e enfraquecendo as instituições que sustentavam a cidade. Enquanto isso, Esparta, embora militarmente poderosa, enfrentava declínio populacional e dificuldades econômicas, tornando-se vulnerável a pressões externas e internas. Outras cidades-estado, como Corinto e Tebas, também experimentaram crises políticas e econômicas, mostrando que o florescimento cultural e intelectual da Grécia não garantia estabilidade ou longevidade. Além das tensões políticas, a Grécia enfrentava ameaças externas. Povos vizinhos, impérios em expansão e invasores oportunistas colocavam em risco a independência das cidades-estado. Conflitos com os persas haviam deixado cicatrizes. E a ascensão da Macedônia, liderada por Filipe II e mais tarde por Alexandre o Grande, mudou drasticamente o cenário geopolítico. As cidades-estado, antes independentes e orgulhosas, começaram a perder autonomia, absorvidas por um império maior que buscava unificação e dominação. Esse processo marcou não apenas uma mudança política, mas também cultural, pois tradições locais e práticas políticas foram lentamente adaptadas ou substituídas pelo novo poder hegemônico. Ao mesmo tempo, questões sociais e econômicas contribuíram para o declínio. O comércio, que outrora florescera, sofreu interrupções devido a guerras e instabilidade. A população enfrentou crises alimentares e pobreza, e a desigualdade entre ricos e pobres se acentuou. Rituais religiosos e festas cívicas, que antes uniam a população e fortaleciam o senso de comunidade, começaram a perder importância, refletindo o desgaste do tecido social. As cidades-estado, antes vibrantes centros de debate, educação e cultura, mostravam sinais de esgotamento. E a Grécia, que havia inspirado o mundo com suas ideias e conquistas, agora lutava para manter a coesão e identidade. Eventos dramáticos e misteriosos marcaram essa fase de instabilidade. Cidades desapareceram sem deixar registros claros. Templos foram abandonados e obras-primas artísticas foram perdidas ou destruídas. Mistérios como o destino de certas colônias ou a destruição de centros culturais ainda provocam questionamentos entre historiadores. Perguntas retóricas surgem. Teria a Grécia podido sobreviver se as cidades-estado tivessem se unido mais cedo? Teria a democracia ateniense resistido às pressões externas se houvesse mais estabilidade política? Ou estaria o declínio inexorável resultado de forças históricas inevitáveis? Esse período de incerteza, perdas e transformações dá ao final da Grécia Antiga um tom de tragédia épica, como se os próprios deuses estivessem testando a capacidade humana de resistir à decadência. Ao longo dessa fase, mesmo as conquistas culturais não puderam impedir o desgaste geral. O teatro continuava sendo praticado, mas com menor frequência e menor público. A filosofia persistia, mas muitas escolas foram fechadas ou perderam influência. E a ciência avançava lentamente,
limitada pelos recursos e pela instabilidade social. Mesmo assim, as ideias gregas não desapareceram completamente. Textos filosóficos, registros históricos e obras literárias foram preservados, muitas vezes copiadas por culturas posteriores, como Roma, garantindo que o espírito grego continuasse a influenciar o mundo. Mesmo após o colapso político das cidades-estado, o legado desse declínio também ensina lições sobre fragilidade e resiliência. A Grécia mostra que uma civilização pode ser extraordinária em criatividade, ciência e cultura, mas ainda assim vulnerável a divisões internas, conflitos prolongados e pressões externas. O equilíbrio entre poder, justiça e coesão social é delicado. E a história grega nos lembra que glória e decadência caminham lado a lado. Mesmo na queda, o mundo não esqueceu a Grécia. Suas ideias, mitos e conquistas continuaram a moldar o pensamento, a política e a arte, provando que a influência de uma civilização transcende o tempo e sobrevive mesmo quando suas cidades e exércitos desaparecem. O legado da Grécia Antiga transcende o tempo e continua a moldar o mundo moderno de maneiras surpreendentes. Mesmo após séculos de declínio e transformação política, as ideias, mitos e instituições criadas pelos gregos permanecem profundamente enraizadas na cultura, na ciência, na filosofia e na política contemporânea. A democracia, nascida nas colinas de Atenas, tornou-se referência mundial, inspirando sistemas de governo que valorizam a participação cidadã, o debate público e o equilíbrio de poderes. Cada lecal, cada assembleia legislativa e cada tribunal moderno carrega a essência das práticas desenvolvidas por cidadãos gregos que, séculos atrás, discutiam leis e decisões em ágoras ao ar livre com o objetivo de alcançar justiça e ordem social. Mas a influência grega vai muito além da política. A filosofia, que floresceu com pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles, ainda é a base do pensamento crítico contemporâneo. Suas ideias sobre ética, lógica, política e ciência continuam a orientar debates acadêmicos e decisões cotidianas. Quando nos deparamos com dilemas morais, estratégias de liderança ou questionamentos sobre conhecimento, estamos seguindo caminhos traçados por mentes gregas que buscavam compreender não apenas o mundo, mas também a natureza humana. As obras literárias e dramatúrgicas, por sua vez, ainda influenciam teatro, cinema, literatura e artes visuais, mostrando que os antigos dramaturgos não apenas entretinham, mas criavam narrativas universais, capazes de atravessar séculos e culturas. A mitologia grega, com seus deuses, heróis e monstros, continua fascinando a imaginação humana. Muitos super-heróis modernos carregam traços desses mitos. Força extraordinária, dilemas éticos, desafios quase impossíveis e a luta entre o bem e o mal. Hércules, Aquiles, Ulisses e outros arquétipos antigos são a base de histórias contemporâneas, presentes em quadrinhos, filmes e jogos, mostrando que os gregos criaram personagens atemporais que continuam a ensinar, inspirar e entreter. Essa conexão entre passado e presente revela como a cultura grega se integrou à identidade ocidental, influenciando não apenas o que pensamos, mas também como contamos histórias. O impacto da Grécia também se estende à ciência e à matemática. Hipócrates, considerado o pai da medicina, estabeleceu princípios de ética e observação clínica que ainda orientam práticas médicas. Euclides, Arquimedes e outros matemáticos e engenheiros criaram fundamentos que permitem a construção de edifícios, pontes, máquinas e tecnologias modernas. A Grécia Antiga demonstrou que a busca pelo conhecimento é uma herança coletiva, que atravessa gerações e contribui para o desenvolvimento contínuo da humanidade. Cada avanço científico, cada descoberta tecnológica, carrega em si ecos do pensamento sistemático e racional que floresceu nas academias e escolas filosóficas gregas. A arte e a arquitetura, igualmente, deixaram marcas profundas. Colunas, templos e esculturas inspiram designs contemporâneos em edifícios públicos, museus e monumentos, transmitindo valores de equilíbrio, proporção e harmonia. O conceito de estética tão valorizado pelos gregos permeia hoje a criação visual, o design gráfico, a fotografia e o cinema, mostrando que a percepção da beleza e da forma, a construção cultural que começou há milhares de anos nas colinas de Atenas e nas planícies de Olímpia. A combinação entre função e beleza, utilidade e significado é um princípio que atravessa tempos e continua a influenciar arquitetos, artistas e engenheiros. O legado da Grécia Antiga também nos convida a refletir sobre a condição humana. Filosofia, literatura, política e religião nos mostram que a busca por conhecimento, justiça e excelência é contínua e universal. Ao estudarmos esses elementos, percebemos que a Grécia nos deixou lições valiosas sobre coragem, moralidade, criatividade e resiliência. Mesmo diante de crises e quedas, as ideias gregas sobreviveram, demonstrando que a grandeza de uma civilização não se mede apenas por territórios conquistados ou exércitos
triunfos vitoriosos, mas pelo impacto duradouro de seus pensamentos e valores na sociedade. Portanto, ao olharmos para o mundo moderno, das instituições democráticas às narrativas de super-heróis, da arquitetura aos avanços científicos e filosóficos, percebemos que a Grécia Antiga continua viva. Cada debate ético, cada decisão política, cada história inspiradora, carrega consigo fragmentos de um passado que nos ensina, desafia e inspira. A influência grega não é apenas histórica. É uma presença constante que molda o que somos e como nos conectamos com o mundo. É um lembrete de que, apesar das quedas e desafios, ideias poderosas podem sobreviver ao tempo, influenciar gerações e transformar sociedades, assim como a Grécia fez e continua a fazer até hoje. Ao chegarmos ao final desta imersão pela Grécia Antiga, fica evidente que essa civilização foi muito mais do que batalhas, conquistas e templos majestosos. Ela nos deixou lições profundas sobre a capacidade humana de criar, questionar e transformar o mundo ao seu redor. Cada filósofo que desafiou a compreensão do ser humano, cada guerreiro que lutou por honra e cada dramaturgo que colocou os dilemas humanos em cena, contribuiu para formar uma herança que ainda influencia a política, a ciência, a arte e a cultura do Ocidente. A Grécia nos mostra que ideias podem atravessar séculos, que mitos e histórias podem moldar valores e que a busca por excelência é uma constante que ultrapassa fronteiras temporais e geográficas. Refletindo sobre essa civilização, percebemos como a tensão entre força e inteligência, entre tradição e inovação, entre deuses e humanos, criou um equilíbrio delicado que tornou a Grécia tão fascinante. A democracia, os debates filosóficos, as artes e os avanços científicos são testemunhos de que um povo pode alcançar a grandeza quando valoriza o pensamento crítico, a coragem e a criatividade. Até mesmo nossas narrativas contemporâneas, como filmes, quadrinhos e literatura, carregam resquícios desse legado, provando que a influência grega não é apenas histórica, mas viva, contínua e inspiradora. Cada história de herói ou de deusa nos ensina sobre moralidade, coragem e escolhas, ligando passado e presente em uma ponte de conhecimento e inspiração. Além disso, a Grécia Antiga nos lembra que a grandeza não está apenas em vencer guerras ou construir cidades imponentes, mas em transformar a maneira como pensamos e vivemos. O legado filosófico, político e cultural da Grécia continua a provocar questionamentos e estimular mentes ao redor do mundo, quando nos deparamos com dilemas éticos, desafios intelectuais ou decisões políticas complexas. Estamos, de certa forma, dialogando com Sócrates, Platão e Aristóteles, confrontando ideias que nasceram há milhares de anos e que ainda possuem relevância no mundo moderno. Essa continuidade evidencia que a história não é apenas uma sucessão de eventos, mas um diálogo constante entre o passado e o presente. Agora é hora de refletir. Como podemos aplicar essas lições na nossa vida cotidiana? Como podemos aprender com os sucessos e falhas da Grécia Antiga para construir sociedades mais justas, criativas e resilientes? Cada um de nós, ao valorizar conhecimento, ética, coragem e imaginação, participa de um legado que começou nas colinas de Atenas e nas planícies de Olímpia. A Grécia nos inspira a questionar, inovar e buscar excelência, lembrando que o impacto de nossas ações pode transcender gerações, assim como os feitos de seus cidadãos continuam a nos inspirar até hoje. Se você se encantou por essa viagem pela Grécia Antiga, não deixe de continuar explorando a história conosco. Curta este vídeo para mostrar que valoriza conhecimento e cultura. Comente compartilhando suas ideias e insights sobre o que mais te fascina nessa civilização. E inscreva-se no canal para não perder nossas próximas jornadas históricas. Em breve você poderá acompanhar o vídeo História Completa da Roma Antiga, de monarquia a império, mergulhando em mais batalhas épicas, líderes lendários e segredos que moldaram o Ocidente. Cada clique, comentário e inscrição ajuda a manter viva a história, permitindo que mais pessoas descubram e se inspirem com os grandes feitos do passado. Enquanto o sol se põe sobre as colinas de Atenas em nossa imaginação, visualize os templos, as praças, os teatros e os campos de batalha que testemunharam coragem, sabedoria e criatividade. Pense nos filósofos questionando, nos cidadãos votando, nos guerreiros marchando e nos artistas criando obras que atravessaram séculos. A Grécia Antiga é uma prova de que a humanidade pode deixar um legado imortal, não apenas com poder e riqueza, mas com ideias, valores e histórias que continuam a inspirar e moldar gerações. É um convite a todos nós. Aprenda, questione, crie e transforme o mundo ao seu redor, assim como os gregos fizeram há milhares de anos.